Fala galera, salve torcedor tricolor, chegando aqui no canal do Lessa, como sempre, para deixar você muito bem informado já na manhã desta quarta-feira, com um giro com o Lessa pelas principais informações do Flu. Não temos jogo neste meio de semana, o que é um milagre, mas semana que vem a maratona já volta ao normal, mas notícia não falta. Então se liga aí nesses destaques para deixar você ligado sobre tudo o que acontece no tricolor. Zagueiros Nino e David Duarte iniciam trabalho de transição no CT Carlos Castilho para os treinos com bola. E as possibilidades de escalação do técnico Fernando Diniz para o próximo domingo contra o Juventude? Será que teremos Felipe Melo como titular? Atacante João Pedro pode ser vendido nestas janelas de transferências e o Fluminense pode receber uns bons milhões por essa possível negociação. E também Michel Araújo voltando. Será que ele pode ser decisivo, importante neste elenco do técnico Fernando Diniz? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui neste vídeo. Você já chega deixando o like, que é sempre muito importante. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, verifique aí se o sininho está ativado também, as notificações, porque sempre que tiver informação exclusiva aqui no canal do Lessa, e isso não falta, tem sempre por aqui, muita opinião também. Enfim, tudo que acontecer aqui no canal, você vai ficar bem informado e vai receber antes de todo mundo. Ah, Vitor, mas eu quero ajudar mais com o canal, quero contribuir mais. Tem alguma maneira de eu fazer isso? Claro que tem. Vai no comentário fixado, vai na descrição, tem um link aí da BR4Bet. Entra lá, se cadastra e também comece a utilizar a BR4Bet. Se você utiliza outra casa de aposta, dá uma chance, conheça a BR4Bet, que é uma casa que vem crescendo muito desde o ano passado, tem as melhores cotações do mercado, as melhores odds. Então, assim, você vai se dar bem, eu tenho certeza disso. E o mais importante, vai receber um bônus, né? Logo de cara. Depositou R$ 50, vai receber 100 para apostar. Depositou 200, vai ter R$ 400 para apostar. Então você só vai ter isso na BR4Bet aqui, acessando esse link aqui. Se inscreva lá e você já vai ter automaticamente esse bônus para apostar. Hoje, por exemplo, aqui temos alguns destaques desta quarta-feira, jogos importantes, inclusive pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Fortaleza e Ceará. Olha esse clássico, Fortaleza desesperado para fugir lá da lanterna, da zona de rebaixamento. O Ceará vem no momento melhor, mas está pagando bem aí, R$ 3,40 para uma vitória do Ceará. Tem um jogo da Série B também encrespado, clássico das Alagoas, CRB e CSA, dois times que estão ali no meio da tabela, então é um jogo bem previsível aí, tanto é que está bem equilibrado, inclusive nas odds. E tem clássico mundial de seleções também, troféu Artemio Frank, a final entre Itália e Argentina, e pagando 3 aí para uma vitória da Itália, hein? Bem interessante esse jogo também entre essas duas grandes seleções. Infelizmente a Itália conseguiu fazer a vergonha de ficar fora da Copa. Então vai aí no comentário, vai na descrição ou aqui no QR Code também, se inscreva lá na BR4Bet, ganhe esse bônus e aí eu tenho certeza que você, além de tudo, de curtir o futebol, de ajudar no crescimento aqui do canal do Lessa no YouTube, ainda vai ganhar um dinheiro, beleza? Vamos embora então, vamos seguir aqui com as informações. Ontem o Fluminense chegou a postar, vou até compartilhar aqui com vocês, um vídeo do zagueiro Nino iniciando o processo de transição, o trabalho de transição para voltar aos treinos com bola nos próximos dias. E claro, essa é uma excelente notícia, significa que a lesão do Nino, ela não é grave, né? Não é uma lesão tão grave assim, já que ele já está fazendo esse trabalho físico aí, ó. Ainda é cedo para dizer se ele vai poder voltar já no domingo, ficar à disposição do Fernando Diniz já no domingo, acho bem cedo ainda, mas se não for para esse domingo, muito possivelmente na semana que vem ele já estará bem, já estará apto para jogar. Então uma grande notícia aí, esse retorno do Nino já iniciando esse trabalho de transição. E o David Duarte, ele também voltou a treinar ontem, ele estava com inchaço no joelho direito, por isso ficou fora do último jogo, não foi sequer relacionado, e agora o David Duarte também vem tendo alguns problemas de lesões nesse início de passagem dele, neste início de temporada pelo Fluminense, mas também é outro que já voltou a treinar, então são boas notícias para o Fernando Diniz, que já vai ter desfalques para esse próximo jogo contra o Juventude, não vai poder contar com o John Ares, o Fred já estava fora há um tempo, não vai poder contar com o John Ares, que está com a seleção colombiana, o Matheus Martins, que está com a seleção brasileira sub-20, então, quanto mais opções o Fernando Diniz tiver, obviamente, é muito melhor. Agora, qual será a escalação dele para o próximo domingo? Temos aí algumas possibilidades, né? O Nino continuando fora, fica a curiosidade para saber se o Diniz vai escalar o Felipe Melo como zagueiro. Isso aconteceu no segundo tempo contra o Flamengo. Ele entra como zagueiro, no lugar do David Braz.
não entra como volante. E aí o Diniz poderia manter o Wellington, para o desespero de muitos, né? O que eu já venho falando há algum tempo, que para mim é um erro, não vejo essa necessidade de insistência tão grande no Wellington assim, apesar de que ele não vem fazendo jogos tão ruins, mas, enfim, na minha opinião, acho que o Felipe Melo poderia já começar como volante, até porque o Manuel fez um grande jogo contra o Flamengo e não merece sair. Aliás, se alguém tivesse que sair, deveria ser o David Braz, que vem numa queda de rendimento bem relevante já há algum tempo. O Manuel fez um grande jogo contra o Flamengo, merece ser titular nesse jogo contra o Juventude. Mas fica aí essa dúvida. Será que o Felipe Melo vai entrar na zaga? Eu perguntei isso aí na zona mista, depois do jogo contra o Flamengo, do clássico, e ele não quis dizer. Assim, ele saiu pela tangente, falou que joga até de goleiro, que já pegou pênalti, enfim, aquele no melhor estilo do Felipe Melo. E já para o ataque, a gente não vai ter John Arias como opção, né? O Arias que foi titular no lugar do Natan. Então, a tendência, pelo menos, é de que o Natan volte ali para o meio-campo do Fluminense. Ganhe novamente uma chance como titular. Será que o Iago vai ser mantido na lateral esquerda também? Uma coisa que é outra coisa que para mim não deu certo nesse clássico contra o Fluminense. O Samuel Xavier foi muito bem. Se o Diniz seguir o critério, lembro que ele colocou o Wellington no time contra o Palmeiras, aí o Wellington foi muito bem, e aí depois ele o manteve titular contra o Palmeiras, porque ele tinha ido bem no jogo anterior, né, contra o Júnior, se eu não me engano. Então, se o Diniz for seguir o mesmo critério, o Samuel Xavier será titular, né? Pelo Fla-Flu que ele fez. Então o Iago seria mantido na lateral esquerda. Eu tô achando que vai acontecer isso, não vai ser por um jogo que não deu certo ou que o Iago não se deu bem por ali, que o Diniz vai desistir dessa ideia. Pelo menos é o que eu tô pensando. Vou falar, inclusive, vou até adiantar já o tópico Michel Araújo, porque ontem muita gente ficando animada, né, com esse retorno do Michel Araújo, porque muitos torcedores entenderam que foi injusta a forma como ele deixou o clube por empréstimo, que foi um erro do Roger Machado, uma injustiça cometida por ele, que poderia ter dado uma sequência maior ao jogador, mas o Roger não gostava do Michel Araújo, enfim, eles não estavam se entendendo bem, e aí o jogador acabou sendo emprestado lá para o mundo árabe. E agora o Michel volta, depois de uma boa participação por lá, 13 gols em 33 jogos, de fato ele era titular absoluto do time, mas vamos lá, né, gente, é uma outra realidade. Pelo Fluminense, ele tinha 43 jogos, tem até aqui, com apenas um gol e uma assistência. Então é um jogador que, por exemplo, o Luiz Henrique vai sair, vai entrar o Michel Araújo. Mas assim, eu, pelo menos, não tenho expectativa de que o Michel vai chegar para ser um cara que vai decidir, que vai, enfim, assumir a responsabilidade e vai suprir totalmente um jogador como o Luiz Henrique, que vai começar a fazer vários gols, que vai ter muitas participações em gols. Eu não teria tanta confiança assim, não, sinceramente. É um jogador que, para mim, ele agrega para elenco. É uma opção interessante para elenco, mas acho que o Fluminense tem que contratar um jogador de relevância para fazer essa função de segundo atacante, um homem de velocidade pelos lados, que não tem, e eu acho que essa necessidade vai continuar existindo, apesar da chegada do Michel Araújo. É claro que ele pode crescer com o Fernando Diniz, evoluir, e aí, de fato, se tornar um jogador fundamental para essa equipe ainda em 2022, mas eu, pelo menos, não tenho expectativa de que ele vai chegar e resolver os problemas ofensivos do time. Mas vamos ver, tomara que essa passagem por lá tenha feito bem a ele, que ele possa voltar em grande nível. Só que a gente tem que entender que são níveis muito diferentes. O nível de competitividade aqui no futebol brasileiro com o que ele tinha nos Emirados Árabes. De qualquer forma, foi uma boa passagem por lá, então fica a expectativa de que ele possa voltar e agregar de fato a esse elenco do técnico Fernando Diniz. Então, já para a gente ir fechando esse vídeo, tem uma possibilidade muito interessante, o Fluminense pode ganhar um bom dinheiro em relação ao João Pedro, que está para ser vendido nesta janela de transferências lá no futebol europeu. O Watford está querendo negociar o jogador e já estipulou um valor, inclusive, entre 150 e 200 milhões de euros. Olha só, e aí eu explico a vocês. A gente lembra que houve uma renegociação dessa venda do João Pedro do Fluminense para o Watford. Ele foi vendido na época pelo Pedro Abad, ainda na gestão Pedro Abad. O Mário assume, consegue fazer uma renegociação e o que era bônus passa a ser fixo.
o que era bônus da venda, passou a ser fixo e essa venda totalizou 11 milhões e meio de euros. Inclusive, o Fluminense ainda tem alguma coisa para receber, se eu não estou enganado, mas tem que apurar melhor isso, porque o prazo também ele foi esticado para que o Watford quitasse tudo até o ano que vem. Então, o Fluminense, se eu não me engano, ainda tem um valor a receber dessa venda do João Pedro. E aí o que acontece? Ficou acertado também que o clube tem o direito a 10% de mais-valia, ou seja, é a diferença entre compra e venda, entre o valor pago pelo Watford e o valor que ele vai receber nessa possível negociação no futebol europeu. E se, de fato, eles, vou botar por baixo, que eles vendam por 150 milhões de reais, eles estão estipulando 30 a 40 milhões de euros. Se eles pagaram 11 milhões de euros, vou botar por baixo aqui 30 milhões de euros, vamos supor que eles façam a venda por 30 milhões de euros. Eles pagaram 11 milhões ao Fluminense, tem uma diferença aí de 20 milhões mais ou menos de euros. Né? Isso na cotação atual dá 100 milhões de reais, o Fluminense teria 10% desse valor, 10 milhões de reais, mais ou menos, se esses valores de fato forem confirmados. Então, só fazendo uma especulação aí do que o Fluminense pode faturar em mais uma venda do João Pedro, que teve uma boa participação nesta temporada, mais uma vez, 29 jogos, marcou 4 gols e também teve uma assistência, uma boa participação, assim, por nível de Premier League e tal, não era titular absoluto do time, mas conseguiu ainda ter algum destaque. Então é mais um retorno que uma joia de Xerém pode dar ao Fluminense depois de ser vendido, melhorando um pouquinho essa venda do João Pedro, que apesar de tudo está entre uma das principais vendas aí do Fluminense na história. Boa expectativa, tomara que aconteça, afinal de contas, 10 milhões são 10 milhões, né? Se vender por 40 milhões de euros, enfim, melhor ainda. Quanto mais melhor que o João Pedro seja vendido de fato, que vá para um clube maior, que consiga e que continue tendo muito sucesso, crescimento na carreira, porque isso ele merece pelo jogador que é, pela qualidade que tem e também é excelente para o Fluminense. É isso, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí dos temas deste vídeo em relação ao time, a Michel Araújo, o que você está pensando com esse retorno dele, Nino David Duarte voltando, venda do João Pedro, enfim, comenta aí, deixe seu like, se inscreva no canal, que é mais importante, dá essa força aqui que eu conto sempre muito com vocês, beleza? Tamo junto, valeu!